Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo Isabela Eliodoro. Ela tem 30 anos, ela é psicóloga, faz um trabalho interessante na múltipla psicologia, moradora aqui de Ipatinga. Vai falar pra gente sobre alguns projetos e ações na comunidade e também sobre o tema depressão e síndrome do pânico. Olá, Isabela, tudo bem com você? Olá, tudo bem. Que bom que você esteja ótima aqui no programa Comunidade na TV. É uma honra para a gente te receber na TV Caravelas, que é uma TV comunitária e aberta para a comunidade, e expor quais os projetos e programas estão sendo desenvolvidos. Quero deixar o espaço aberto para você mandar um alô para o telespectador da TV Caravelas. A honra é toda minha, estou muito feliz de poder participar e estamos aqui para responder, as perguntas, tirar as dúvidas também sobre esses assuntos muito interessantes e importantes. Isabela, ser psicóloga é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil porque, além dos estudos que a gente dia a dia tem que continuar estudando, porque nós estudamos 5 anos na faculdade, mas não para. Muitas especializações? São muitas áreas de atuação, Então, o primeiro passo seria esse de reconhecer qual a área que você tem aptidão, habilidade e especializar nessa área e estudar sem parar, todos os dias. Você escolheu essa profissão por quê, Isabela? O que te levou a ir para o mundo da psicologia? Eu até comento que a psicologia me escolheu. Eu sempre quis fazer comunicação social. E quando eu fui prestar vestibular, a faculdade era de manhã e à tarde. E aí não tinha como eu estudar, porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. E resolvi prestar vestibular para a psicologia. Até então eu só tinha uma tia que é psicóloga, mas não tinha muito acesso. E quando eu comecei a estudar com essa coisa, depois você transfere, vai fazendo as matérias. E não precisou, porque eu me apaixonei pela psicologia. Eu tive a oportunidade de poder trocar e não quis, porque ela te conquistou. Me pegou de um jeito que é muita paixão. E você queria estudar comunicação social? Sim, com ênfase em jornalismo. Está no lugar certo, você pode ajudar a TV Caravelas e ainda se aprimorar aí no seu dom da comunicação. Isabela, mas falando de depressão, a gente vê muitos noticiários, relacionados a muitas pessoas que estão tendo diagnóstico depressivo, E assim, uma pessoa em destaque na comunidade, o padre Marcelo Rossi, por exemplo. O que você tem a dizer sobre esse quadro depressivo por que passou o padre Marcelo Rossi? Então, Daniel, o diagnóstico da depressão ele é muito complicado porque os sintomas da depressão são sintomas que todas as pessoas podem ter no dia a dia, Então é a questão do medo, da angústia. E passou a ser doença a partir do momento que esses sintomas mentais veio para o organismo, para o corpo. Até então a gente não conseguia, de certa forma, diagnosticar a depressão, porque por esses sintomas que eu já disse aqui. E aí, por vir para o corpo, para as pessoas, nossa, tem sintomas agora que já dá para diagnosticar, que é a questão da perda de memória, a insônia. Então, a partir do mental, começa o organismo a sentir toda essa pressão, Então, a dificuldade do diagnóstico seria exatamente isso, essas sensações, essas dificuldades que pode acontecer no nosso dia a dia. Um dia a gente acorda triste, desanimado, mas a depressão ela vem da frequência disso continuar durante muito tempo, 10 dias, 15 dias, e a pessoa já não consegue mais produzir sensações de prazer, que a depressão é isso, é a falta da serotonina, que é essa sensação de prazer, Que a gente tem prazer com família, prazer em diversas áreas da vida e a gente passa a não ter mais. Então, essa dificuldade, por quê? Isso pode acontecer um dia, outro, você acorda desanimado, você começa
está angustiado, tem um problema para resolver, mas você dá conta disso, você consegue produzir no trabalho, você consegue produzir na sua família, conseguir resolver problemas. A partir do momento que isso vira depressão, que é uma doença, que fique, né, muito claro, a depressão é uma doença, você não consegue mais ter controle. E aí você falou das manifestações, né? Insônia, né? Às vezes até falta de apetite e tal. No corpo também começa a aparecer algumas rugas ou algum excesso de espinhas, ou a pele muda de tonalidade. Tem também esse tipo de percepção? Sim, é como se, para a gente entender no popular, é como se, uma forma mais simples, é como se o cérebro não desse mais conta de tanto problema, de tanta angústia, de tantos pensamentos, e ele, corpo, não dou conta disso mais, vamos, me ajuda aí. E aí começa as dores de cabeça, aí começa a questão estomacal, muitas pessoas com depressão trazem isso, dores no estômago, gastrite, né? Essa coisa das manchas, e são coisas que aparecem que quando vão ao médico, o médico é claro, não tem nada que, assim, que a gente consegue diagnosticar que é produzido pelo organismo. Sua saúde está ótima, mas isso é mental. E para a gente ajudar o telespectador a compreender, geralmente quando as pessoas estão cansadas fisicamente, ela quer descansar, né, quer recuperar aquela fadiga muscular. E a depressão eu posso classificar como um cansaço mental? A pessoa também fica cansada mentalmente, não consegue reagir, também só fica deitada, não quer sair para a rua. Posso fazer essa analogia? Sim, aí a gente tem que entender que a depressão, ela tem estágios. Então, tem pessoas, e as pessoas trazem muito assim, eu sou depressivo, né? E a gente precisa tirar esse estigma. Você está depressivo, você não é uma pessoa depressiva. A depressão, ela tem cura, ela tem tratamento, né? Então, é isso que você falou, é talvez o estágio mais avançado. Então, por isso também a dificuldade do diagnóstico. Porque aí pode começar lento, só com essa angústia, com essa preguiça, não quero pensar muito, esse afastamento da sociedade, da família, e aí começa o estágio, aí a falta de apetite, não quero me alimentar, insônia ou excesso de sono, que aí dorme o dia todo, já não consegue levantar. Então são alguns estágios. Alguns estágios. Ô, Isabela, e assim, a síndrome do pânico? Qual a diferença da síndrome do pânico para um estágio depressivo? Então, a síndrome do pânico, ela é uma crise de ansiedade muito forte. E nem sempre as pessoas trazem isso porque nem sempre está ligado a um fato, um medo, porque ela veio, a clareza da síndrome do pânico veio por causa de crises frente a medos. Por exemplo, medo de elevador, né? Medo de avião, pessoa que morre de medo de avião, ela dá aquela crise, aquela angústia, aquele medo, né? Mas nem sempre vai estar algo iminente ali na frente que vai diagnosticar, nossa, ela está com a síndrome do pânico devido a isso que está acontecendo agora. Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem e não tem nada aqui. Nossa, não está acontecendo nada, eu estou aqui tranquila, mas eu sinto. Então, a diferença é que a depressão, ela tem muitos sintomas, né? Que vem recorrer à depressão. E a síndrome do pânico é esse medo elevado, esse medo, essa angústia, esse desespero, e aí o corpo, ele reage de uma forma angustiante mesmo, ele dá todos os sinais no momento. Naquele momento da crise, o corpo reage. Então, os centros urbanos hoje, cada dia com mais pessoas morando, muito fluxo de trânsito, carro, bicicleta, moto, caminhão, ônibus. Também pode ser identificada essa síndrome do pânico em relação à sociabilidade, ou seja, medo de pessoas, medo de multidão, medo de ser assaltado, medo de enfrentar o trânsito, também pode ser diagnosticado? Sim, aí vai depender de cada indivíduo, cada pessoa e como que essa pessoa se porta diante a esses problemas. Aí pode sim ser uma das razões, uma dos motivos, mas vai depender de cada indivíduo frente a essa situação. Isabela, recentemente o padre, Fábio de Mello também se declarou com síndrome de pânico. O que você tem a dizer nessa situação?
Essa síndrome do pânico do padre foi diagnosticada há 2 anos atrás. Ele teve uma crise muito forte, né? Fez o tratamento medicamentoso, que é muito importante, você ser diagnosticado, fazer todo um tratamento, consulta com um médico especializado, no caso o psiquiatra. E ele não fez o tratamento psicológico, ele não, né, pelo que a gente está tendo conhecimento do caso, acabou que ele conseguiu passar, ele teve umas crises menores, e agora ele veio ter uma crise muito forte, que começou no avião, aí não foi por causa do avião, é interessante colocar que não teve um motivo, e a partir disso, no quarto do hotel, ele teve essa crise muito forte. E aí ele resolveu, né, colocar na mídia, resolveu falar um pouco sobre isso, né, sobre essa síndrome do pânico. E o interessante é que ele colocou essa importância do tratamento psicológico, né? Você buscar fazer esse conjunto, que é o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico. Interessantíssimo, assim, são 2 pessoas importantes, né, na comunidade e que se deparam, né, com uma depressão, uma síndrome do pânico. Tem alguma relação, Isabela, com o mundo atual? Muita cobrança, muita competitividade. A gente percebe, se a gente for andar mais nos interiores da cidade, mais para a periferia, muita vulnerabilidade social. Está diretamente relacionado, influi na questão da depressão e também na síndrome do pânico? É interessante a gente até trazer essa ligação com a fé, né? Porque são 2 pessoas que estão 24 horas ligadas à fé. A depressão, por ser uma doença, como eu já havia dito, difícil o diagnóstico, a família, a sociedade, ela traz muito como preguiça, como a pessoa ela não tem vontade de sair daquilo, como se fosse, se aquilo tivesse realmente nas mãos dela, o desejo dela, ela não quer, e não é assim. Então, 2 pessoas, né, que estão na mídia e ligados diretamente à fé, porque a gente escuta muito isso, vai rezar, né, vai pedir a Deus, Deus cura. Eu imagino assim, Isabela, que a carga negativa, né, que os padres recebem, é muito grande. Tem alguma relação nesse sentido? Sim, até porque a gente não tem noção do que a memória grava. Então, o nosso cérebro, ele tem essa tendência a ter problemas e aí a resolver os problemas, e isso meio que apaga do cérebro, né, do ser humano. Só que quando, por exemplo, vou dar exemplo do padre Marcelo Rossi, dia a dia escutando problemas, pessoas, aquilo vai angustiando, ele traz isso, né? Às vezes não é um problema dele próprio, mas de tanto ouvir problemas, angústias, às vezes o cérebro escuta e não tem solução, porque talvez ele não vai encontrar essa pessoa para saber se foi solucionado o problema da pessoa, então fica ali gravado só aquela parte da angústia, do desespero, do medo, e acaba assim que a pessoa tem essa... Isabela, os padres são rodeados de pessoas, mas ao mesmo tempo sozinhos, né? Então, às vezes, deixa de fazer uma refeição para atender uma pessoa, ou às vezes está começando a pegar no sono, o telefone toca para alguém contar alguma angústia. Então, isso também sobrecarrega muito mentalmente um ser humano, não é isso? Sim, e a cobrança social, né? Porque o tempo todo eles têm que responder essa cobrança social. Isabela, e vocês lá da Múltipla, vocês desenvolvem algum trabalho na comunidade, algum trabalho de plantão, prestando serviço às pessoas? Recentemente eu vi uma divulgação na paróquia Nossa Senhora Aparecida e no Santuário Senhor do Bonfim. O que acontece? Qual tipo de projeto vocês realizam? Nós realizamos o plantão psicológico, que é uma modalidade da psicologia clínica, né? O que é esse plantão? Para a gente simplificar e para ficar de uma forma clara, é como se fosse o plantão médico mesmo. Você está sentindo um tipo de sintoma, uma dor, mas você não identifica que dor é essa. E aí você vai no hospital, né, e o médico vai, olha, te direcionar. Você tem que ir para o ortopedista, você tem que ir para um psiquiatra. Então, o plantão psicológico, ele é mais ou menos nesse sentido. As pessoas, elas buscam tratamento a partir do momento que aquilo venha a ser algo que ela consegue enxergar.
Então, assim, os problemas estão acontecendo, a pessoa não está dando conta de resolver, mas até então ela consegue, de uma certa forma, ir levando, como dizem por aí, né? Mas a partir do momento que aquilo começa a atrapalhar no dia a dia, é a dor de cabeça, é a questão estomacal, é dores na coluna, dor no corpo. E aí a pessoa sabe que é algo ligado a problemas, a estresse, a ansiedade. Aí o plantão ele existe para isso. Esse atendimento emergencial, é um tipo de triagem. A gente vai ouvir, né, a pessoa que chega lá e aí a gente consegue identificar. Olha, realmente você precisa procurar um médico, seu problema, né, de saúde para você verificar, ou é psicológico. Então, é uma espécie de triagem para poder também orientar, né, esse paciente. Esse trabalho, eu acredito que vocês identificaram uma grande demanda, por isso que vocês, né, estão ofertando esse serviço nas comunidades. Esse trabalho ele é gratuito? São quantas vezes por semana? Quais os horários? Como que funciona? Sim, é um atendimento gratuito. Aí ele acontece hoje em 2 salões paroquiais. No Iguaçu, no Salão Paroquial da Igreja Católica do Iguaçu. Ele é de 18 às 20 horas, toda quinta-feira. Então, uma vez por semana lá, nós temos psicólogos que ficam realmente de plantão. Não precisa agendar, é só chegar que você vai ser atendido por ordem de chegada. E no Cidade Nobre é toda sexta-feira, de 15 às 20 horas. Também o mesmo modelo, né? Os psicólogos ficam de plantão e não precisa de agendamento. Isabela, conta pra gente o seguinte, mediações de conflitos também é uma parte do trabalho de vocês na comunidade? Apareceram muitas situações para que o grupo de psicólogos ajudasse a mediar esses conflitos? Como que funciona? Sim, hoje em dia um dos maiores problemas que chegam para a gente lá é a questão familiar. Então a gente chama de sintoma. Por exemplo, a criança ou o adolescente, ele consegue absorver, né, mais todos os problemas que estão acontecendo na família. E normalmente ele é o grito, ele é aquele que fala, tem alguma coisa errada, e aí a família começa a observar. Só que começa a observar no olhar que ele está com problema. Então, quando chega no plantão ou chega no atendimento psicológico, o psicólogo identifica que o problema é da família. Entendi. Mas quem deu o grito é a criança ou o adolescente. Então, sempre chega o atendimento, né? Primeiro é feito com os pais, depois com a criança e o adolescente, e a gente consegue identificar e consegue mediar esse conflito. Até mesmo para o adolescente entender a importância dele fazer o tratamento psicológico. E isso reflete em vários setores, né, Isabela? Por exemplo, um adolescente ou uma criança, né, ele acaba sendo o ponto de referência, né? E vocês conseguem identificar que é a família que precisa se ajustar, vamos dizer assim. E existe algum tipo de projeto também que possa auxiliar dentro da escola, levando uma inteligência emocional para as crianças e adolescentes a conviver em sociedade, até mesmo conviver dentro da família? Sim, a MUSP está desenvolvendo um projeto para a gente levar às escolas, né? Inicialmente as escolas públicas, esse encontro, um trabalho em grupo. A gente costuma dizer, os professores até costumam dizer, os alunos problemáticos, né? Nós fizemos esse trabalho enquanto estágio, então a gente trabalhou em grupo esses alunos problemáticos, que davam mais trabalho, né? E ouvimos esses alunos e conseguimos treinar a inteligência emocional deles. Como se portar diante do problema, da dificuldade, porque a tendência é trazer de casa, da família, e levar para a escola, que é um lugar que eles, né, passam mais tempo. Então a tendência é isso, é ficar violento, agressivo, não conseguir estudar com dificuldade de aprendizado. Então a gente tem esse projeto de treinar mesmo a inteligência emocional de crianças e adolescentes em escolas. Que bacana esse trabalho, eu fico imaginando assim, né? Vai de encontro com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é favorecer o convívio familiar e comunitário. É nesse sentido? Sim. De oportunizar essas crianças e adolescentes a melhorar o convívio comunitário e também familiar, é nesse sentido? Sim, a partir do momento que você conhece o problema do outro, por exemplo, você convive com uma criança, um professor convive com uma criança agressiva, uma criança respondona, que desrespeita, ele tem essa visão dessa criança, né? A partir do momento que você traz, olha, essa criança sofreu um abuso sexual,
Essa criança convive com pessoas que têm relação com o tráfico, essa criança apanha em casa todos os dias, ela passa fome. Até o olhar do professor e da sociedade é de mais compaixão, é de mais paciência. E isso a criança observa, porque o tempo todo ela tenta testar o professor, e o professor tem 30, 40 alunos para dar conta. Você tocou num ponto interessantíssimo, assim como os padres recebem uma carga pesada, os professores eles acabam sendo o funil, eles recebem toda a carga pesada de diversas famílias, diversas faixas de classes societárias e tudo, e de repente também um trabalho de inteligência emocional para os professores lidar com essa situação também seria um ponto interessante nesse sentido. O que você pensa sobre isso? Sim, e cada vez menos, infelizmente, as famílias chegam junto com a escola, Então, um trabalho também relacionado às famílias seria muito interessante. É um campo, assim, extenso, E fica até aí convite para outros psicólogos, que gostam dessa área. A psicologia é muito ampla, só que a gente tem que desvastar mesmo, criar coisas, criar caminhos, criar formas de poder levar a psicologia em todos os lugares. Um fato que repercutiu muito no país foi a agressão de um jovem de aproximadamente 14 anos de idade em uma professora. E eu verificando uma opinião dela, ela falou que vai voltar a dar aula e que se o olho dela brilhar, ela vai continuar ajudando a educação. Eu percebi ali na fala dela um compromisso social em levar a educação. E no outro prisma, no outro ponto, o adolescente se declarando arrependido de ter executado aquilo, sabe? E falou um pouco também do contexto familiar dele, que ele apanhava, ele era espancado e tal pela família. Então, assim, um fato não justifica o outro, mas eu estou trazendo aqui as duas visões. A dela, de falar que se o olho dela voltar a brilhar, ela vai continuar na educação, por um compromisso social. E da outra parte, do adolescente se arrependendo, dizendo arrependido. A psicologia pode ajudar nesse sentido de voltar a um convívio entre as duas pessoas, o agressor e o agredido? É capaz de fazer isso? Sim, é capaz, e a pessoa entender que ela sozinha consegue, porque ela pode passar por problemas parecidos, lá na frente, com mais tempo ou não, pode acontecer novamente. Então, a psicologia ela vem também a ensinar o paciente, o indivíduo, a lidar com esses problemas. Tem pessoas até que nos questionam, a gente vai fazer terapia para sempre? Não, o objetivo da psicologia é você se autoconhecer. A partir do momento que eu me conheço, aí eu consigo lidar com os meus problemas. Não quer dizer que eles não vão acontecer, muito pelo contrário, no dia a dia a gente vai ter muitos problemas, mas eu consigo lidar com isso de uma forma menos agressivo para mim, de um jeito mais saudável. Isabela, hoje dentro das políticas públicas tem muitos centros de convivência. A gente percebe que está crescendo agora pelo país afora centros de convivência para a juventude e também para as mulheres. A Múltipla tem algum projeto nesse sentido, de um centro de convivência para as mulheres? Sim, a gente está criando um grupo de convivência para as mulheres no Salão Paroquial na Cidade Nobre, a intenção o nome mesmo diz, convivência, trocar experiências, trocar até experiências práticas. Às vezes as mulheres sabem fazer, na maioria das vezes, elas sabem fazer alguma arte, questão de culinária, e a nossa intenção é realmente reunir essas mulheres e criar um grupo de convivência, de aprendizado, de troca de experiência, troca de ideias. Porque nós percebemos no plantão, Daniel, que lá, principalmente na Cidade Nobre, a demanda é muito maior das mulheres. Então, por ser um horário de 15 às 20 horas, é um horário à tarde, E a gente percebeu essa demanda das mulheres estarem em casa. Então, muitas vezes sozinha, E a gente percebeu não, vamos criar um grupo a partir dessa demanda muito grande de mulheres no plantão. E pode ser feita dinâmicas também, em Sim. relação a trazer experiências da convivência familiar de uma para com a outra,
ter a sensibilidade do problema do outro. Então é nesse sentido o trabalho? E de uma ajudar a outra. Por exemplo, às vezes a gente acha que tem um problema muito grande e a gente não dá conta daquele problema. E aí eu conheço alguém que tem um problema maior do que o meu, né? Pode ser até o mesmo estilo, o mesmo. E aí a pessoa deu conta, de alguma forma ela conseguiu resolver. Então essa troca de experiência, nossa, tem jeito, vamos fazer. Então isso é muito bacana. Como o mundo está muito conectado virtualmente, é importantíssimo essas ações, né, de convivência tete a tete, né, vamos dizer assim, olho no olho, né, você sentindo realmente o problema do outro muito próximo do que ficar de repente conectado em redes sociais, né? Então a psicologia também preza por esse convívio, por esse momento interpessoal? Sim, até porque são muitas informações. Então hoje a gente não sabe na rede social o que é verdade, o que é mentira. Então muitas pessoas se apegam a mentiras, se apegam a inverdades, né? Então não dá para saber hoje o que realmente, até no nosso campo da psicologia tem muita coisa que é mito. E aí tem muitas pessoas que se apegam a isso e reproduzem isso de uma forma muito rápida. E no campo virtual tem muita crítica, né? As pessoas mesmo pode ter o mesmo problema, a mesma dificuldade, mas tem facilidade de criticar o outro. Então as pessoas não estão se expondo verdadeiramente. Ok. Estou com Isabela Eliodoro aqui no programa Comunidade na TV. Quero agradecer, Isabela, a sua presença aqui no nosso programa, na TV Caravelas, que é uma TV comunitária e aberta a trazer os projetos que você e outros psicólogos tiverem na comunidade. Quero deixar o espaço para você se despedir do telespectador e mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço e quero fazer um convite, né, às pessoas que estão nos assistindo, percebendo que tem algo de errado, mesmo que seja um problema que julgue pequeno, mas tem uma angústia, um medo, está passando por algum problema, procure ajuda profissional. Às vezes você procura um amigo, um parente, e por ele estar relacionado, né, à sua vida afetiva, ele não vai conseguir te ajudar de forma racional, porque ele vai pensar até na forma de te dizer para não te magoar, né? Então, um psicólogo, um profissional, ele estudou para isso. Essa escuta diferenciada e poder te direcionar, te ajudar a resolver o problema. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.